Horas e 4 minutos em Natal. Boa tarde, meu querido irmão. Boa tarde, minha querida irmã. Que a graça e também a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo mais uma vez nos acompanhe em mais esta edição do programa Explicando a Bíblia. Hoje, dia 11 de março do ano de 2014, programa ao vivo, direto do Estúdio 1 da Rádio Nordeste Evangélica. Há pouco tempo acabamos de ouvir a voz da Assembleia de Deus com nosso querido pastor Marco de Souza, pastor Davi Gomes, assim como o pastor Joacir Varela, mas do Estúdio 2, que se localiza ali no Templo Central da Assembleia de Deus no Alecrim. Mas o programa Explicando a Bíblia, meus queridos irmãos, tem alguns propósitos. Dentre eles, o propósito de nos incentivar a ler a Bíblia todos os dias. A gente vai lendo, Deus vai nos edificando e a gente vai transformar. Aliás, a nossa vida vai sendo transformada para melhor, porque Deus é Senhor e Ele é bondoso e misericordioso. Mas, meu querido irmão, hoje trabalharemos o capítulo 40 do livro do Gênesis, o capítulo 1, que foi iniciado no dia 1º de janeiro. Estamos agora então no capítulo 40, na sequência em que se encontram os capítulos e os livros da Bíblia. Encerrado o Gênesis, partiremos ou iniciaremos o livro do Êxodo. Esse capítulo ele apresenta, o 40, ele apresenta José já preso no cárcere onde se encontravam os prisioneiros do rei, já exercendo certa liderança entre os seus companheiros de prisão. Agora, isso por determinação do carcereiro Mó, como a gente viu, que era o líder dos que cuidavam dos prisioneiros. Tudo por obra de Deus, como vimos ontem. Aquele homem achou graça em José e ali 2 dos prisioneiros, o copeiro Mó e o padeiro Mó, que lideravam anteriormente a mordomia e os assados do faraó, respectivamente, tem sonhos preocupantes para eles. Eles relatam a José que, através da incontestável revelação divina, dá a interpretação e tudo se cumpre, meu irmão, como Deus havia revelado para José. A palavra deste Deus nunca falha. Ajunte-se a Ele, você que ainda não tem esta bênção em suas mãos, viu? Esse privilégio abençoado e abençoador. Esse capítulo ele contém apenas 23 versículos, como os demais, versículos de ouro. E usaremos hoje a versão revista e corrigida de João Ferreira de Almeida, uma versão clássica, Pronto. Como muitos esperavam, chegou o dia da clássica versão ARC, Almeida Revista e Corrigida. Eu continuo na Assembleia de Deus, amo a doutrina e os costumes defendidos por minha denominação, portanto não precisam se preocupar pelo período que eu não utilizei a versão corrigida, tá certo? Eu estava lendo, irmãos, e continuarei lendo em outras versões para dinamizar o programa, para fornecer dicas de outras versões e traduções para comparações de textos, e é uma excelente forma de elucidação, de facilitação do entendimento e também para prestigiar os ouvintes que utilizam determinadas versões, essas versões, que eu me utilizei, como NVI, como tantas outras. E também essas pessoas são ouvintes assíduas do programa Explicando a Bíblia. Todas fiquem com o Senhor Jesus. Meu irmão, muitos gostariam de uma explicação versículo por versículo, mas devido ao tempo que dispomos, aliás, é um tempo ideal até para o programa não ficar cansativo, então a gente trabalha por perícope, que são recortes por partes do texto. Assim fazemos a explicação, adotando a linha literal, respeitando, claro, a gramática, a cultura e a história da época, as figuras de linguagem, para podermos fazer aplicações aos nossos dias, à nossa realidade. Volta e meia fazemos uma exegese ainda que rasa dos textos ou palavras, e nas aplicações é impossível, meu irmão, não serem infiltradas as opiniões pessoais dos comentadores. Porém, toda a equipe trabalha com responsabilidade e temor de Deus e sem se aventurar, ou sem aventurar, O versículo primeiro, vamos fazer um ensaio.
as propostas, né? O versículo 1, ele diz assim: e aconteceu depois destas coisas que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito. Versículo 1. Esse termo pecaram é uma referência à falha ou fracasso em alguma tarefa. Inclusive a extensão do sentido da palavra leva a isso, das tarefas que eles desenvolviam, no caso o padeiro e o copeiro, ou o copeiro e o padeiro. Eles eram os líderes por ser mor, né? E a definição do verbo pecar, como a gente já está muito acostumado a ouvir, é errar o alvo, que significa desviar o foco ou o objetivo daquilo que foi proposto, né? Também é uma referência ao ato deliberado ou não de promover contravenção ou contrariedade a alguma divindade. Não no sentido de promover o sentimento de contrariedade, né? No caso, nosso Senhor, Deus, não tem assim como ele está bem, daqui a pouco está ruim, ele é imutável. A gente que contraria, né? Então a gente vê que se refere à oposição aos princípios defendidos por aquela divindade. No nosso caso, quando pecamos, é contra o Criador do universo. Daí a gravidade do ato, irmãos, quando erramos o alvo proposto pelo Senhor. Por isso que a coisa se torna grave e o fruto que colhemos, meu irmão, lamentavelmente é triste. Lamentavelmente não, felizmente, né? No caso de errar contra o faraó, não significava necessariamente que houve negligência, imperícia ou até má vontade de alguém, não. Para o faraó considerar pecado, meu irmão, bastava o seu estado de humor estar pelo avesso, que o camarada já sofria a penalidade que ele ditasse. Lembremos que ele era um ditador, né? Cruel. Nos episódios do copeiro e do padeiro, o contexto revela que eles falharam, fracassaram realmente em suas funções. A sentença era de acordo com a gravidade da falha. O negócio é que o conceito era do faraó, nesse caso aqui, pois eles despachavam diretamente com ele, com o faraó. E o homem já não era flor que se cheirasse. Se qualquer falha, a comida, ele não gostasse da comida, pronto, a bronca era grande. Era prejuízo total. Aí estava o perigo, pois para condenar um inocente e sem pesar no coração, para o faraó era como tomar vinho. Ele até gostava desses atos cruéis. O copeiro, ou o copeiro mor, né, era o homem que servia diretamente ao faraó, um mordomo que estava de contínuo na presença do seu senhor, o rei. O termo remete a fazer beber, esse termo copeiro, com um detalhe, irmãos. O copeiro, ele experimentava, ele era um mordomo, ele experimentava a comida ou bebida antes do rei ingeri-las. Era um privilégio, porém ele precisava de muita atenção, até com o seu próprio estado de espírito, com o seu humor. Olha, Neemias, ele não foi condenado pelo rei Assuero, o rei da Pérsia, na história de Neemias, né? Quando ele entra na presença do rei meio triste, quando ele entrou na presença do rei com semblante entristecido, aquilo foi obra de Deus no coração de Assuero, mas ninguém tinha a ousadia de entrar na presença daqueles reis de forma triste. Está vendo a diferença de servir ao Senhor? Se a gente entra na presença de Deus triste, sai alegre. Já o padeiro mor, era o homem responsável pelos assados do rei, que incluía o pão, que deveria ser da mais excelente qualidade, viu, irmãos? Um descuido do padeiro mor na fiscalização dos padeiros que estavam sob o seu comando era o suficiente para este ser talvez até executado. Bastava o rei não gostar do sabor. Em caso de má intenção de algum padeiro subordinado ao padeiro mor, por alguma indisposição com ele, era fatal. E quando o faraó determinava a condenação, meu irmão, o réu não tinha o direito de defesa. Sua fala só acelerava a execução da pena capital, da implacável pena de morte. Ser servo do faraó, irmão, era osso duro de roer. Pode fazer suas aplicações entre servir ao faraó e servir ao Senhor e conclua qual o fardo pesado e o fardo leve. Eu e você, meu amado irmão querido, nem precisamos experimentar. Jesus já falou, meu fardo é leve, e nós acreditamos, até porque ele, Jesus, é a verdade, não é assim? Agora, você está vendo, meu irmãozinho, como é complicado explicar versículo por versículo, com o tempo que dispomos?
e nem explicamos profundamente, mas já se foi embora o tempinho do primeiro bloco. O tempasso do primeiro bloco. Eu estou aqui falando bobagem, né? E a gente nem explicou profundamente e nem fez a aplicação do texto. Mas vamos ouvir com o cantor pastor Daniel Regis, o excelente hino Hoje Sou Feliz, 13 e 14.